o homem segundo o coração de Deus. Amém? Vamos ler. Salmos capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim: Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma, me alcance-a. Espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Amém, meus irmãos? Só até aqui por enquanto. A gente vai dar uma lida em todo o salmo, mas vamos começar só com essa pequena porção, né? Em nome de Jesus. Meus irmãos, Salmo de Davi, que a gente tem estudado, no capítulo 3, aí vem o 4, 5, 6, agora o 7, ele trata daquela situação em que Davi estava fugindo com medo da morte, por causa de uma rebelião que o próprio filho dele, Absalão, havia causado no rei, por causa de uma confusão, por causa de uma maldade que o próprio filho fez contra o rei Davi. E nesses salmos, irmãos, que retrata o momento mais difícil da vida do rei Davi, a gente consegue perceber como esse homem, ele é o homem segundo o coração de Deus, por causa da forma como ele soube lidar com essa situação difícil. Salmo que ele compôs nesse tempo, ele já tinha vencido Golias, ele já tinha vencido até o próprio rei Saul, mas agora estava nessa luta tremenda. Uma guerra dentro da própria casa, surgiu dentro de casa com seu filho, e depois teve proporções, devastadoras, astronômicas e devastadoras, atingindo ali o reino inteiro. Mas Davi, irmãos, ele vem mostrando nesses salmos que ele enfrenta esse tipo de problema, o mais sério da sua vida, com louvor. E esses problemas vão revelar as qualidades de Davi, como ele era um homem realmente bom. Ele diz aqui no texto que a gente leu, ele diz: Senhor, estão me acusando, eu que até poupei a vida daquele que me perseguia. Os irmãos que já leram 2 Samuel viram que Davi era perseguido por Saul, e por 2 ocasiões Davi teve a oportunidade de matar o rei, ele mesmo, com as próprias mãos. Outra foi o soldado dele, mas ele não matou, irmãos. Ele disse: eu vou atingir o ungido do Senhor, o Senhor que cuide dele. Ou seja, ele que, até aquele que o perseguia sem razão, ele não teve coragem de tocar. Ou seja, essas lutas mostraram que Davi realmente tinha um coração disposto a obedecer a Deus. Era realmente um homem de Deus. Essas lutas mostraram seus sentimentos de amor pelo próximo, de respeito às autoridades. Ele sendo magoado, machucado, perseguido, a ponto de correr o risco de morrer, mas ele não pagou com o mal que fizeram contra ele. Pelo contrário, ele pagou com o bem, aquilo que a Bíblia ensina, mostrando ali seus sentimentos, e realmente aquilo que ele fala lá no Salmo 103, quando ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Sentimentos, suas vontades, intenções. Ele: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quando é que Davi cantava isso, irmãos? Era na hora da tribulação. E a gente cantar quando tudo está bem, quando a vitória chega, é bom demais. Agora, meu amigo, quando a provação está forte sobre nós, pesada, aí você está naquele conflito doido para
revidar, fazer o mal contra quem te faz o mal. Aí você se acalma e diz: bendiz a minha alma ao Senhor, tudo que há em mim. Tem que bendizer o seu santo nome, especialmente nesse momento, que a ira chega, que a mágoa vem, que o desejo da vingança vem ao coração. Davi, irmãos, lidou com esses tipos de sentimentos de maneira, assim, extraordinária e louvável. E olha que ele nem era nascido de novo, como nós crentes somos hoje. Era um homem do Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha vindo. Mas ele já tinha assim, essa fé e essa comunhão extraordinária com Deus. Você quer ter essa comunhão com Deus? Irmãos, Davi amava Deus e vivia a sua fé de forma intensa. Especialmente quando o negócio estava difícil para cima dele. E é o que Deus tem para nós. É viver uma fé, uma vida para Deus de maneira intensa. Exteriormente, especialmente aqui dentro. Ó. Onde só Deus vê. Né? Nosso interior. Lembra que o próprio Deus falou para Samuel, quando foram atrás do rei, no lugar de Saul, né? Deus ia colocar um novo rei. Aí Samuel viu o irmão de Davi mais velho, bonitão, forte, soldadozão lá, né? Aí ele olhou assim: eis aí, ungido do Senhor, escolhido de Deus. Aí Deus, ó, negativo, olha aí. Negativo. Samuel, eu o rejeitei, porque tu, Samuel, é um homem vê a aparência, o Senhor, porém, vê o interior, coração. Deus é o nosso coração, irmãos. E o que a gente faz aqui fora, né? Que o pastor vê, que as pessoas veem, a gente pode fazer um teatro. Fazer um teatro. Interpretar algo. Mas aqui dentro ser pessoas totalmente diferentes daquilo que a gente demonstra ser. E Deus está olhando o quê? Aqui, ó. Não acho que Deus vai se deixar enganar pelo de fora, não. A gente engana os homens, né? Mas a Deus, irmão, o tempo todo ele sonda a mente e coração. Amém? Então Davi estava nesse problema, faltou comida, estava longe de casa, estava doente. Nos Salmos 3 e 4 que a gente pregou, ele estava até dormindo bem, com aquela fé, aquele negócio assim, aquela comunhão poderosa com Deus. Mas aí vem o Salmo 5, 6, aí o negócio começa a piorar. O tempo passa e o problema ali, nada resolve. Aí a gente chega agora, irmãos, no Salmo 7. Aí o que ainda falta acontecer com Davi? É o filho querendo matar ele, o filho com a mulher dele. É o povo contra Davi. O que está faltando agora, Davi? Será que no Salmo 7, irmãos, o negócio vai melhorar? Ele já começa dizendo assim: Senhor Deus meu, em ti me refugio, né? Eita Jesus, o negócio já estava apertando, irmãos. Ainda ia apertar mais um pouquinho. E agora o que iam fazer contra Davi, irmãos? É uma coisa que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja nessa noite, que você tome muito cuidado, para você não ser usado por Satanás, ou você ser usado para fazer isso que fizeram com Davi no seu pior momento. E o que foi? Falsa acusação. Além de todos os problemas, chega um ou muitos e começa a acusar Davi de maneira falsa. É por isso que ele diz no verso 3, ó: Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos tem iniquidade, ele está dizendo: Senhor, se eu fiz o que estão dizendo que eu fiz, se nas minhas mãos tem iniquidade, o 4, se eu paguei com mal a quem estava em paz comigo, olha aí, Davi está sendo acusado de ser um traidor. Pessoas estavam em paz com ele e Davi as traiu. Essa era a acusação. E de quem é que esse povo aqui está falando? Quem era esse que eles estão dizendo que tinha paz com ele e de repente Davi traiu? Ele diz assim: eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Senhor, eu poupei até quem me oprimia. Estou dizendo que eu fiz o mal a ele, que ele me amava
e eu fui contra ele, rebelde a ele. Está falando de quem, irmãos? Pelo contexto aqui, a gente entende que eles estão falando do rei Saul. E Saul tinha paz com Davi, e que Davi tomou o trono de Saul. E agora o filho de Davi estava tomando o trono dele. Aí o pessoal estava dizendo o quê? Eita, bichinho, plantou, colheu. Maldosamente falando. Sendo, irmãos, que Davi não teve culpa da ira de Saul contra ele. Foi só inveja do rei. Mas quem estava de fora estava dizendo o quê? Plantou, não foi, tomou o reino de Saul, tá aí. Agora teu filho vai tomar o teu. Bem feito, bem feito, bem feito. Desse jeito, irmãos. No título do Salmo, acho que na sua Bíblia deve ter, acima do Salmo, no título, diz assim, ó, Deus defende o justo contra o ímpio, não é isso? Aí ele diz assim, ó, canto de Davi, entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cush, benjamita, da tribo de Benjamim. Ou seja, Davi falou com respeito às palavras desse Cush aí, um homem chamado Cush, que era da tribo de quem, irmãos? De Saul. Saul era da tribo de Benjamim. Então o que ele estava cantando, falando? Que a tribo de Benjamim, ou alguns da tribo, estavam falando de Davi, nesse momento que ele estava passando de dificuldades. Que ele tinha plantado, matou o nosso irmão, Benjamita, tomou o reino dele, tirou privilégios deles, e agora Deus está dando o quê? O pagamento. Ou seja, dizendo que era Deus que estava fazendo aquilo com Davi, por causa da sua maldade, porque ele traiu aquele que tinha paz com ele, que no caso a gente entende aqui que era o rei Saul. E tudo isso, irmãos, era acusação falsa. Irmãos, Davi está atribulado. Aí para completar ainda vem mais uma dessa. Certo? Esse homem chamado Cush o acusa, que era da tribo de Saul, né? Benjamita. Eles estavam, irmãos, atacando Davi, por ele ter assumido o trono. Eu queria ler para os irmãos, se você quiser até ir lá em 2 Samuel 16. Deixa marcado aí, se quiser ir, vale. A partir do verso 5 diz assim, ó. Isso aqui é no contexto que Davi está fugindo do seu filho, né, que quer matar ele. Aí um parente do rei Saul encontra Davi no caminho. Olha o que ele vai fazer com Davi, olha aí. Ó. O rei Davi, certo? Diz assim, ó. Tendo chegado o rei Davi a Baorim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, não era o Cush, era outro, Simei, filho de Gera, e saiu e ia amaldiçoando Davi. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Ou seja, o cara estava tão perturbado, odiava tanto Davi, que o cara não estava nem para morrer. Começou a amaldiçoar o rei, começou a jogar pedra, jogar areia, e o soldado do rei Davi do lado. Aí vamos continuar aqui, ó. 7. Amaldiçoando, dizia Simei, fora daqui, ele falando para Davi, fora, homem de sangue. Davi, nas tuas mãos tem sangue. Tu é um homem de Belial, um homem do diabo, Davi. Esse era o que ele dizia. Olha o 8. O Senhor te deu, olha aí, ainda leva a mão de Deus. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo rei usurpaste. Ou seja, eles estavam acusando, Davi, tu tomou o reino de Saul. Ainda disse que foi Deus que te deu, Davi. E tu matou Saul e os homens dele, a tua mão tem sangue. Tu és maldito, Davi. Aí ele continua, irmão, dizendo assim, ó. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Ele dizendo, ó, Davi, tu está nas mãos do teu filho, ó, Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Davi, agora tu está na desgraça, Davi, dizendo. Aí o texto continua dizendo assim. Então, Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei, um soldado dele, por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor?
deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Estava no cavalo e ele disse, ó, o que esse Zé Ninguém, esse cachorro morto aí, rei, está falando do Senhor? Deixa eu só dar uma voltinha ao redor dele, que eu vou com a minha espada, ó. Corta a cabeça dele fora. O cara ficou irado e sabia que Davi era justo. Aí o que Davi vai responder, irmãos? Olha aí. Verso 11. Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida. Quanto mais ainda este Benjamita, que era da tribo de Saul. Davi disse: meu filho quer me matar, quanto mais esse aí, da tribo de Saul, que perdeu o reino. Deus tirou dele e deu para mim. Aí ele diz: deixai-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Ele diz, talvez Deus tenha ordenado a ele. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição. Davi está dizendo: deixa amaldiçoar, Deus está vendo. E quem sabe Deus olha para mim, nessa luta que eu estou, tem misericórdia, e em vez dele me amaldiçoar, como ele está pedindo a maldição sobre mim, Deus vai e me abençoa. Olha o que Davi diz. 13. Prosseguiram, pois, o seu caminho. Davi e os seus homens também, Simei, e ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedra e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão, e ali descansaram. Preste atenção, um cansado, angústia na alma, medo de morrer, medo do soldado dele matar o filho dele, aí desgraça na família, ainda chega o filho do cão, ainda fica botando a culpa nele, culpa tua, bem feito, jogando pedra, areia, é cansaço, irmão, talvez uma doença, o negócio estava difícil, estava complicado. E esses homens da família de Saul começaram a semear a mentira a respeito de Davi. Tá vendo, ó? Vocês acompanharam Davi? Ó, Davi, ele tomou o reino de um homem de Deus, Saul. Agora Deus está castigando ele. Tá vendo? E começaram a semear que Davi era amaldiçoado, que Deus estava contra ele e tal. E isso, irmãos, gerou mais um grande problema sobre a vida de Davi, porque o povo se revoltou também contra Davi. E quem sabe, Deus sabe, em parte por causa dessa difamação do próprio filho e da família de Saul. Ou seja, irmãos, pecados da língua. Amém? Pecados da língua, irmãos. A nossa língua, Tiago vai dizer que ela é como um fogo, uma faísquinha. E ele diz que uma faísca põe em chamas uma floresta inteira. Se você chegar numa floresta com um palito de fósforo e um palito, e faz assim, e toca fogo ali um mato, aquilo ali, irmãos, pode se alastrar, destruir toda aquela região, florestas, matar bicho, matar animal e até pessoas que estiverem lá. Assim é a língua, irmãos. A língua mata, a língua fere. A língua destrói reputações. A língua destrói famílias, casamentos. A língua, irmãos, quando ela é mal usada, ela amaldiçoa realmente o homem, trazendo mal, gerando inveja, gerando contenda. E não ache que esses que se entregam à inveja, à difamação, às mentiras, falando mal dos outros, que vão ficar impunes, porque não vão. Deus tem um lugarzinho reservado para eles, se não se arrependerem. Cuidado com a sua língua, especialmente quando você vai falar a respeito de quem fez o mal contra você. Cuidado. Porque talvez você ache que fez e não fez, ou até mesmo que não fez. Cuidado, porque Deus, irmão, Ele está vendo. Davi diz assim: quem sabe Deus vê, deixa falar, fale. Depois Davi vai mostrar aqui, irmão, que se preocupou com essa situação. Com a sua fama, né? Estava sendo destruído.
Mas quem sabe Deus escuta também e muda essa maldição em bênção. Aí vamos continuar aqui no texto. Preste atenção, a acusação. Que acusação era essa? Eu li no verso 3. Senhor, se eu fiz o de que me culpam, nas minhas mãos sem iniquidade, Senhor, eu paguei o mal com o bem, aquele que tinha paz comigo. Eu paguei o bem, aliás, eu paguei o mal àquele que me fez o bem. Olha, se eu poupei até aquele, no verso 4 ele diz que veio contra mim. Aí ele diz assim, Senhor, se eu fiz isso, verso 4, eu estou no Salmo 7, verso 4, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimiu. 5, persiga o inimigo a minha alma, e alcance esse pezinho, ó, no chão, a minha vida, e arraste no pó a minha glória. Ele diz, Senhor, se eu fiz isso, então, que a minha glória, a minha fama seja destruída mesmo. Ele está colocando a cara a tapa para Deus. Né? Senhor, estão dizendo que eu fiz isso. Se eu fiz, Senhor, é como se ele está cantando esse salmo, irmãos, para as pessoas ouvirem. Se eu fiz, Senhor, me destrua. Mas a vida dele mostrou que Deus não destruiu. Pelo contrário, Deus sempre foi abençoar ele e honrar. Amém? Deus fez só abençoar e honrar. Agora preste atenção, ó, você que está sendo difamado, né? Se alguém no nosso meio esteja ouvindo a mensagem pela rede social, está sofrendo, estão falando mal de você está sendo difamado, estão inventando mentiras, acusando você de algo que você não fez, e você não tem como provar. E às vezes as pessoas fazem só por maldade mesmo, e você não tem como provar. Então, o que você deve fazer com relação a esse problema? Essas pessoas que gratuitamente te acusam, e essas mentiras que falam tomam proporções grandes, né? Gigantescas. Essas pessoas, irmãos, que são filhos de Satanás. A Bíblia diz que Satanás, ele é o acusador. A palavra Satanás significa acusador. Então, o que eu faço diante desse problema? A primeira coisa que você deve fazer está aí no verso 1. Senhor Deus meu, em ti me refugio. Coloque Deus como teu advogado. Peça a Deus para lhe defender. Você não, tem situações que a gente não tem como provar que a gente está certo. Então peça a Deus para provar. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, irmãos, é o nosso advogado, o nosso defensor, e advogado de defesa, não é acusação não. Então peça a Deus. Deus, Jesus, ele sabe lidar, irmãos, com essas situações. Um servo dele justo, que o ama, e mesmo assim esse servo está passando por injustiça, sendo difamado, isso daí, irmão, Jesus ele sabe resolver. Então coloque diante de Deus. A primeira coisa que você deve fazer é o que Davi fez aqui: se refugie nele. Corre para Deus, corre para Jesus e conta para ele: Senhor, estão falando isso aqui, eu estou chorando, estou magoado, além das tribulações, né, que já estava passando. E foi se refugiar em quem? Em Deus. Davi morava, irmãos, num lugar secreto de proteção. Era com Deus. Então entregue isso ao Senhor em oração, com lágrimas, com jejum, clamando a Deus. Peça a Deus para lhe defender. Porque mentiras, irmãos, podem acabar, né? Difamação mentirosa pode acabar, irmãos, com famílias, com ministérios, com a vida das pessoas, pode trazer perturbação. Então não ache que é besteira, não é não, viu? Se você vê pessoas falando mal de você, procure diante de Deus resolver essa situação, e até, às vezes até mesmo, dependendo da pessoa, quem é, diante da pessoa. Porque nós cristãos, especialmente nós que servimos a Deus, temos que ter cuidado com a nossa reputação.
E o próprio Deus tem cuidado, irmãos. Por isso que Davi compôs esse salmo. Por isso que Deus colocou no coração de Davi para escrever essas palavras, para a gente aprender e aprender a se defender desse tipo de situação. Amém? Então tome cuidado com a sua reputação. Não deixe de falar mal de você de graça, não. Coloca diante de Deus e às vezes, dependendo de quem é, como é, contexto de igreja é uma coisa, mas fora de igreja é outra. A pessoa vai ter que provar, então. A que está falando tem que ter provas. No caso de Davi, ele não tinha como pedir isso, né? A confusão era grande, né? Ele era um rei, o filho dele agora que era o rei, usurpou o seu trono. E aí vai Davi reclamar quem? Se o próprio rei está fugindo, né? Quem é que é superior a ele? Só Deus. Aí ele diz, o Senhor me refugia. Davi, irmãos, constantemente se refugiava em Deus. Davi se preocupou com a sua reputação. Davi percebeu que essas acusações eram sérias. Muitas pessoas estavam acreditando. Então Davi começa a agir em sua defesa. E ele vai pedir socorro para quem, irmãos? Para guardar sua honra, sua reputação, seu bom testemunho. Vai pedir para Deus. Senhor, a minha honra, a minha reputação está sendo destruída. Ou seja, ele vem clamar a Deus a restauração da sua honra. Davi faz o teste aqui do verso 5. Senhor, se eu estou errado, eu seja mesmo punido. Mas se eu não estou, Senhor, e ele não estava, ele faria isso, ele falava isso sabendo que não estava. Se eu não estou, me defenda, Senhor. Me socorre. Além do que eu estou passando aqui, ainda tem um montão de gente falando mal de mim, que é o Senhor que está me pagando aí o mal que eu fiz com os outros. E ele começa a clamar, irmãos. Pedir a Deus defesa, né? Socorro. E dizer, Senhor, se eu fiz, que eu pague o preço. Mas se eu não fiz, que eles lá que paguem o preço. Não sou eu, não. Clamando, irmãos, a Deus justiça. Clamando a Deus socorro nesse tipo de situação. Aquele que erra, irmãos, se realmente Davi ele tivesse cometido esse pecado, esse aqui ele não fez, mas teve outros que ele fez, né? A gente conhece a história dele. E o que ele fez quando ele caiu, quando ele errou? Ele confessou a Deus, ele pediu perdão a Deus, e Deus o disciplinou. E se nós errarmos, pecarmos, falharmos diante de Deus, além de ter coragem de fazer o que é errado, pecar, a gente também tem que ter coragem de falar a verdade. O erro que a gente cometeu, o nosso pecado diante de Deus, se for exposto diante das pessoas a quem nós ofendemos, decepcionamos, se é um crente, um servo de Deus, foi na obra de Deus, a igreja ficou sabendo, né, o ministério, o pastor tem que disciplinar. O que seria disciplinar na igreja? Por exemplo, se é um irmão que não serve assim, não tem nenhum trabalho, né, na obra, não prega, não serve e tal. Uma pessoa dessa forma, a gente disciplina ensinando, porque não tem o que tirar dela. Às vezes ela já está chegando ali, né, e comete esse erro, mas você tem que ser disciplinado. Aí se oferece aquela pessoa, por exemplo, um estudo bíblico, vamos conversar, vamos se aconselhar, vamos estudar a palavra e tal, para você se arrepender. E se a pessoa não quiser, você tenta todos os meses, a pessoa não quer, ela não deve mais ser considerada um membro daquela igreja, porque ela não quer a disciplina. Aí a última instância é a exclusão. Então você não é membro aqui, você não precisa dar dízimo aqui, você não precisa ir para cá, você pode ir para outra igreja. E se ela quiser continuar vindo, que venha. A igreja está aberta para todos, né? Mas se ela é rebelde, não quer aprender, eu vou continuar, e quer vir mesmo assim, venha, mas você aqui não é considerado como membro. E na hora da Santa Ceia, ela deve ser oferecida a ela, né? Ela deve tomar ou não. Tomar ela não deve tomar, claro. Está em pecado. Mas a gente deve oferecer, sim. Por quê? Porque a questão da Santa Ceia, se a pessoa está ali, irmãos, é ela e Deus. E o próprio Deus diz que aquele que toma indignamente vai ser julgado por ele.
E por isso que muitos morrem na igreja do Senhor, Paulo vai dizer. Por causa desse tipo de coisa. É rebelde, quer se arrepender e vai tomar ceia. Tome. Aí lá, meu amigo, Deus é que vai cuidar de você. Pronto. Desse jeito. Sabe, eu me lembrei agora da Raabezinha lá de Apocalipse, que Jesus entra na igreja e tem uns lá ensinando a doutrina de Raabe, não, perdão. Porque Raabe era uma prostituta, né? Mas ela se converteu, era Jezabel. Tem uns pregando a doutrina de Jezabel, que se deitava com os homens, né? Que não era o marido dela, na cama lá. Aí sabe o que Jesus diz? Ó, eu estou dando um tempinho para essa Jezabel que está aí no meio de vocês, uma mulher. Assim eu entendo que era uma mulher, literalmente. Eu estou dando um tempinho para ela se arrepender. Se ela não se arrepender, vai acontecer o seguinte: olha o que Jesus fala. Já que ela gosta tanto de cama, vai vir uma doença sobre ela que ela vai ficar acamada. Desse jeito. Ou seja, o juízo de Deus. Você não gosta de cama, minha filha, né? Marido dos outros, que não é seu marido, mas pronto, tem uma caminha preparada, só que você vai se agarrar com a doença. Sei lá o que era, um câncer, sei lá o que era. E ela ia ficar, irmãos, ó, derrame, prostrada, dependendo dos outros. O que era isso? Colhendo o que ela havia plantado. Então, irmãos, disciplina é algo sério. Davi está dizendo, Senhor, se eu errei, ó, me disciplina. Me corrige, Senhor. Como Deus corrigiu com relação a ele quando ele se deitou na cama com Batseba, uma mulher que não era dele. Aí o negócio foi pesado, né? Acima dele. Então, assim, um crente, um servo de Deus, um pastor, um diácono, um presbítero, alguém que trabalha na obra, é disciplinado, foi pego ali no erro, no pecado, ele deve ser afastado, deve se conversar, aconselhar, investigar se ele se arrependeu mesmo ou não, para depois ele voltar à sua função. Mas ele tem que ficar um tempo longe da obra. Isso, irmãos, a igreja tem que ficar sabendo. Por quê? Para quê, né? Para que os irmãos temam. Se ele é um pastor, sai, e a igreja tem que ficar sabendo. Ah, adulterou. Ah, fez isso, fez aquilo. Se for exposto, todo mundo está sabendo, então a igreja vai ficar sabendo também. Que agora ele está afastado, em tratamento espiritual, ele só vai voltar quando os obreiros maduros da igreja, a liderança, vê que está arrependido. Se arrependeu, se arrependeu. Aí pode voltar, que a intenção da disciplina não é matar aquela pessoa que errou, não. É sarar ela, é tratar ela e restaurá-la, a sua posição espiritual diante de Deus. Amém? Então fica aí esse recado nesse sentido. Bora continuar aqui, ó. A disciplina, irmãos, não é castigo, certo? Mas pelo contrário, é algo, é uma obra de amor para restaurar a pessoa. Ou seja, se você errou, confesse seu pecado para ser perdoado e restaurado por Deus. E faça como Davi. Se está sendo difamado, transfira para Deus aquilo que você não pode provar. Tenha certeza da ação de Deus e da justiça final de Deus. Vamos ler aqui o verso 6, ó. Olha para quem que Davi entrega o problema, né? No 1 ele disse, o Senhor me refugiu. No 6, ó, levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. E desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Ele está dizendo, ó, Senhor, acorda em meu favor. Lembra da palavra de ontem, evangelista, né? Meu estava dormindo, o discípulo, acorda, Jesus, acorda, socorro, me salva. Ou seja, Davi transfere para Deus o que ele não pode fazer, irmãos, que é provar a inocência dele. Aí no 7 diz assim, ó, reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão, e segundo a integridade que há em mim. Ele está dizendo, julga eles e me julga também. Segundo a minha retidão e integridade, eu não tenho culpa nesse caso aí.
Aí ele continua dizendo, 9. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece um turno justo, pois sondas a mente e o coração. Ó justo Deus! Deus é o meu escudo. Olha o que ele fala aí no verso 10. Ó. Ele salva os retos de coração. Irmãos, nós temos uma proteção. Deus, escudo, proteção. Por isso, se importe com o que falam de você. Se estiverem falando mal, peça a proteção de Deus. Senhor, cala a boca deles. Me ajude a provar que eles estão mentindo. E me guarde, me proteja dessas línguas malignas que querem acabar com a minha vida, meu ministério, minha reputação. Deus é o teu escudo. Amém? Você está passando por isso? Deus é teu escudo. Fala com Ele. Ele é a nossa proteção e protege a nossa reputação. Olha aqui o verso 11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Olha o que ele diz aqui, ó. Deus é justo juiz e Deus fica indignado. Quando? Todo dia, meu amigo. Às vezes a gente fica indignado, né, com a situação em casa, o que a gente vê. É só ligar o jornal de manhãzinha, não ligue, viu? O jornal sai desgraça, já começa com a tragédia, né? E a gente já fica com raiva ali, já sai mal já. Quando vai para trabalhar, quando a gente assiste. Agora imagine Deus, se a gente é pecador, fica assim, imagina Deus, né? Irmãos, Deus fica irado todos os dias. Todo dia, Deus ele fica irado a ponto de descer a mão no ímpio. Às vezes até sobre nós, né? Como ele fez com Davi. Mas sabe o que é a placa ira de Deus? Olha o verso 12, ó. Se o homem não se converter. Sabe o que é isso aí, irmãos? Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, treino pronto, está pronto já. E por que Deus não desce a mão? Por que Deus não atira as suas flechas? Olha o verso 13. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas em chamas. Olha o que ele está dizendo. Deus fica todo dia irado. Já está preparada a guilhotina para arrancar a cabecinha desse maldito aí fora. Mas o que Deus está esperando, então? Olha a palavra, ó. 12. Se o homem não se converter. Sabe o que Deus está esperando? O pecador se arrepender. Por incrível que pareça. Pedro vai dizer, irmãos, que Deus não demora em vir. Que Jesus não está demorando em vir. Pelo contrário. Ele é paciente. Esperando que alguns de vocês, uns crentes, rebeldes, se convertam. Se arrependam. E por que ele não desce a mão? Se ele está indignado, por que Deus não desce a mão sobre o ímpio, pecador fazendo mal aí, tirando vida, sobre os políticos aí, fazendo ruindade? Por que Deus já não desceu a mão se a arma já está pronta? O instrumento de morte já foi criado, esperando eles se arrependerem, se converterem. Olha como Davi, irmãos, tinha uma compreensão tremenda de Deus. Davi sabia, se eles não se arrependerem, Deus vai destruir. Mas o que Davi sabia? Que havia uma possibilidade dele se arrepender. Davi está apressado. Senhor, julga logo. Senhor, me defende logo. Mas Davi ao mesmo tempo sabia que Deus é paciente. Foi com ele, por que não seria com os outros? Eita, Davi, homem segundo o coração de Deus, né? Nossa, é sério. O cara está sendo destruído agora, a moral dele, a fama dele. E ele sabia quem era Deus, irmãos. Misericordioso. Por isso que ele não matou Saul, não. Fira ele, Deus. Eu não. Se Deus quiser matar ele, que Deus mate. Eu não. Amém, irmãos. Deus, irmãos, aguarda os homens se arrependerem. Ainda por esses que te difamam, o que a gente deve fazer? Pedro vai dizer, falar sobre isso, o próprio Jesus.
Você quer vir aí? Grava na sua cabeça. Pode pela eternidade. Com mais de 70 atores de papel para você, pessoal. O que Davi vai fazer? Um homem segundo o coração de Deus. O que você deve fazer? Eu estava falando. Que Jesus ensinou, que Pedro ensinou. Jesus, Paulo, Pedro e Jesus, eles ensinam assim, ó: não amaldiçoem, não maldigam aqueles que falam mal de vocês. Pelo contrário, bendiga. Bendiga eles, porque fazendo isso, o que vai acontecer? Primeiro, você não vai se igualar a eles. Segundo, Deus está vendo, né? Ele está amaldiçoando e tu bem dizendo eles. E terceiro, ó, presta atenção. Fazendo isso, ó, se o teu inimigo está com fome, faz o quê? Dá de comer. Está na Bíblia, não está? Se está com sede, faz o quê? Aí lembra a continuação que Paulo fala e diz assim: fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça deles. Que brasa de fogo é essa? Primeiro, consciência pesar. Quem sabe eles se arrependem. Eles fazem o mal contra ti e tu faz o bem contra eles, a favor deles. Eles falam mal de você e você fala bem deles. E aí, meu irmão, quem sabe eles se arrependem. Brasa de fogo é a dor na consciência. E se a consciência não doer, o que vai se tornar a brasinha de fogo? O fogo do inferno. Porque Deus, ele vai nos julgar até pelo que a gente pensa, meu amigo. Quanto mais pelo que a gente fala, é que vai mesmo. Tiago diz que a língua é inflamada pelo inferno. O inferno inflama a língua. E é para lá que a língua mentirosa vai, junto com o resto do corpo, né? E a alma e o espírito dos pecadores que não se arrependeram. Mas eu e você, vamos fazer o quê, irmãos? Vamos orar por eles. Vamos abençoar quem nos amaldiçoou. Vamos falar bem dizer aqueles que falam mal de nós. E o resto deixa com Deus. Amém? Essa é a instrução. Essa é a instrução de Deus para nós. Vamos continuar aqui, ó. Essa espera, irmãos, Davi está esperando, né, a justiça de Deus. O verso 12, o verso 13 que nós lemos, diz que Deus já tinha as armas prontas. Ou seja, a gente espera Deus agir, a justiça de Deus. E essa espera de Davi, nossa, não é eterna. Um dia vai chegar ao fim. Ou seja, um dia, Deus que tem paciência espera o ímpio se arrepender. Um dia, irmãos, a paciência vai acabar. E vai vir juízo de Deus. Ou aqui ou no juízo final, vai vir. Amém? Então espere com a certeza, um dia chega essa justiça. Se não chegar nessa vida, chega na outra, mas chega. Em nome de Jesus. Essa espera não é eterna. Repara no verso 14 que Davi observava o ímpio. Olha aí o que Davi compreendia do ímpio. Ó. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Ele está dizendo aqui, comparando o ímpio, o pecador, irmãos, mal, a uma mulher grávida. Eis que o ímpio está com dores de parto. Mas o que ele vai gerar? Iniquidade, pecado. Concebeu, ou seja, deu à luz. Aliás, engravidou. Concebeu, engravidou malícia, maldade, deu à luz a mentira que estavam falando contra ele. Aí ele diz assim, ó, 15, abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. O miolo aqui é a cabeça, dessa violência dele mesmo. Ou seja, irmãos, Davi ele observava o ímpio. Observe, viu, que as pessoas falam de você. Seja prudente. Que falam, que fazem, para você não servir de besta, de palhaço por aí. Davi ele era bem atento. Ao ímpio, ó, eu não tenho nada com ele.
ele tem dor de parto, que ele dá a luz aí, meu amigo. Sai de perto, é o mal, é a perversidade, é a mentira que destrói, que mata. Irmãos, vamos ser prudentes. Na família, fora da família, no trabalho, onde a gente for. Para saber quem é por nós, quem não é, quem mente a nosso respeito, para que a gente não permita tais coisas acontecerem. Amém? Seja prudente, vigilante. E se fala, é besteira, não. Eles estão abrindo uma cova para te derrubar dentro, ele está dizendo aqui. Mas se você for prudente, servo de Deus, e orar e fazer o que é certo, quem vai cair na cova? Eles. É você não, é eles. Mas seja prudente. Davi, ó, conhecia muito bem o homem mau, por isso que ele fugiu. Eu vou conversar com meu filho, ó. Meu filho é bonzinho, filho de crente, crentinho meu filho, não. Nada a ver. Irmãos, eu já sofri com estelionatário. Camarada pegou meu documento aí, abriu empresa e tal. Foi uma confusão, né? Gastei dinheiro para pagar advogado, para retirar, provar que não era. Tive minhas contas bloqueadas, meu salário, certo? E quando eu estava lá conversando com o policial, né, a pessoa que estava me atendendo, ele disse assim: Fabiano, por incrível que pareça, o lugar onde mais acontece estelionato, que a gente prova, acha o culpado, é nas famílias. Por incrível que pareça. É um filho, pega o documento de um pai, de uma mãe, irmãos, ou seja, na família, né? Então, ó, olhe para o seu filho, faça como o Davi, chore por ele, olhe para sua filha, seus filhos, mas fique ligado. Né? Que o filho é pecador, como qualquer outro pecador, como a gente é. Desviado, meu amigo. Sem Deus no coração, cuidado. Então fique, ó, vigilante, como Davi. Era o filho dele que vinha contra ele, ó. Vamos embora, meu amigo. Eu quero o melhor do meu filho. Davi foi chorando. Mas teve que sair, senão o próprio filho ia matar. Esse filho dele ficou com a mulher de Davi, Foi. Marlon assim foi, mas pegou a mulher do próprio pai e abusou, só para fazer o mal. Tá certo? Então preste atenção, olhe em casa, olhe ao seu redor no trabalho, em todo canto, irmãos. Certo? Você que tem filhos, olhe por causa deles e até eles próprios, né? Irmãos, certo? Minha família toda. Agora aquele negócio, se dentro da família assim, meu amigo, mais fora, né? Aprendendo aí, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos continuar. Deus vai fazer colher a maldade deles, certo? Como ele diz aqui. E Davi vai concluir o salmo, irmãos, no verso 17, de maneira positiva. Apesar de tudo isso, né? E é positivo, ele diz assim, ó: eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça. E cantarei louvores ao nome do Altíssimo. Preste atenção, Davi, ele já está agradecendo a Deus pela fé, a justiça dele. Você está sendo difamado, está sofrendo algo semelhante que Davi fez, já começa a declarar pela fé. A louvar a Deus, a agradecer a Deus, porque ele vai se levantar para te defender. Antes mesmo dele fazer, já louve, já adore, já agradeça. Por quê? Porque o nosso Deus é justo, irmãos, e faz a justiça acontecer. Amém? Faça isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos concluir. Só Deus, irmãos, é capaz de julgar justamente. Estou concluindo. Então, antes de você julgar os outros, ó, preste atenção. Que serve dos outros contra nós, mas serve para nós também. Antes de você abrir a sua boca para falar mal de uma pessoa, lembre-se que você não é Deus. E Deus é que julga justamente.
Deus é que sabe a intenção da pessoa quando ela fez aquilo ali. E às vezes, muitas vezes acontece o que aconteceu com Davi, injustamente sendo acusado pela família de um homem que perdeu tudo, o reino, a vida, e quem tirou foi Deus, não foi Davi. Davi foi um instrumento, porque Davi ou mata ou morre. Aí tinha que ficar no jeito, mas culparam ele injustamente. E pode ter certeza que outros, quando morreram, depois da morte, receberam o pagamento, irmãos. Então eu e você, tomemos cuidado, para não abrir a nossa boca e falar mal dos outros, porque não vai ficar de graça. A conta tem que ser cedo tarde, né? Isso vai chegar. Alguém disse que o pecado é igual cartão de crédito. Tem alguém que tem cartão de crédito? Eu tenho. E aí a gente começa a gastar aqui, ali, tá baratinho, olha, né? Vamos comprar dois, vamos, e é maravilha, né? Aí de repente, meu amigo, eu recebo uma mensagem no celular, o que é? A conta chegou. Assim é o pecado. O cara erra, pega, fala mal dos outros e tal, tá nem aí, olha. Uma hora, meu amigo, a conta vai chegar. É pra você. Tá certo? E é você que vai ter que pagar. Se o homem se arrepender é uma coisa. E ainda assim se arrepender, ainda sofre diante dos homens, né? O juiz. Então cuidado com a sua língua. Creia na justiça de Deus, na justiça final de Deus. Se Deus fizer a justiça aqui, irmãos, fará no grande dia do juízo. Acredite nisso. Fábio, eu queria era aqui, eu também. Né? Mas às vezes não dá. Às vezes Deus faz, mas às vezes não. E aí lembre que no máximo você vai viver o quê? Vamos dizer que na melhor das hipóteses, você vai viver 100 anos. E depois, é uma eternidade com Jesus, irmãos. E você vai ver a justiça cumprida. Nossa vida aqui é bem pouquinho, ó. Se a justiça não for feita aqui, vai ser feita depois. Não se preocupe. Mas será. Todos vão ver quem é você. De quem verdadeiramente, né? É você e eu também. Todos vão ver diante de Jesus. Todos. Se você é justo ou era ímpio, pecador. Todos vão ver. Então confie nessa justiça final de Deus. Confie porque a espada de Jeová, meu amigo, como ele diz aqui, ó, já está afiada. Amém? A arma da morte já está pronta, a guilhotinazinha, só para colocar o pescocinho, ó. Deus está esperando o quê? Se arrepender. Se não se arrepender, ó, vai passar o cerol, como a gente diz a gíria por aí, cerolzinho, e vai morrer, né? Eternamente, que é o pior. Né? Aí vamos lá. Cuidado com as falsas acusações. Aprenda a não acusar os outros, especialmente quem te acusa e fala mal de você. Aprenda a não acusar. Se for para resolver, pessoalmente, eu estou dentro do juiz. Vai sair por aí difamando, fazendo mal. E contexto de igreja é outra história, né? Se é na igreja, irmãos, tem que ser resolvido na igreja. Aí eu vou chamar a polícia para o irmão. Em casos extremos, né? Casos extremos. Que aí tem que chamar. Mas não sendo, é um negócio que deu errado e não está podendo pagar o outro e tal. E aí, vamos tentar resolver aqui entre nós, só nós. Para que o mundo não veja e fique escarnecendo da gente de Deus. Certo? Porque isso aí, o que é isso? Você ter cuidado com a sua reputação, com a reputação da sua igreja e com o nome de Deus. E vai ser blasfemado pelos ímpios de fora. E já é. Então aprenda a não acusar os outros. Uma falsa acusação destrói uma vida. Cuidado. Isso é muito temor. Atrapalha o ministério, uma falsa acusação, a mentira. Se atrapalha a pessoa todinha. Vamos lá. Se você está falsamente acusado, se é você a vítima, né? Confia na misericórdia e na justiça de Deus para você. Busque força em Deus. Ele vai te ajudar a carregar essa carga, esse jogo. Falando mal de você, justamente. Deus vai te ajudar a carregar essa carga. Busca a força nele. Josué 1:7
para a gente. Primeiro eu vou ler aqui Hebreus 4:9, que diz assim, ó, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Se o descanso vier aqui, irmãos, virá depois. Amém? Ainda resta um repouso. Qual era o repouso do povo de Deus? Era a terra prometida lá, Canaã, onde está Israel hoje? Não. É um descanso espiritual. Ainda resta. Não sei se aqui você está carregando uma carga, um peso de informação nas costas. Deus está dizendo, eu tenho um descanso para você. Espiritual, não é aqui não. É no céu, onde tudo vai ficar claro. Se você está sofrendo justamente, acredite nisso. E quem sabe Deus vai resolver aqui na terra essa causa. É pelo que a gente ora. E tendo aprendido isso, eu digo para a igreja, Josué 1:7, então somente seja forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que você aprendeu hoje, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido, onde quer que você andares. Se você fizer isso, não difamar ninguém, nem aqueles que te maltratam, você vai ser bem-sucedido. Ou seja, você vai ser próspero. O que você colocar a mão, Deus está dizendo, vai prosperar. A palavra que colocou no meu coração. Então guarda sua língua, nem chorando, gemendo, guarde. Olhe ao redor, em casa, fora de casa, mas não fale mal. Amém? Não fale mal. O próprio Deus vai te fazer um homem ou uma mulher bem-sucedido, da promessa dele. Se você não se desviar dessa palavra, nem para a direita nem para a esquerda, mas ó, retinho aqui com Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus seja louvado. Mais um aprendizado, não é? É uma quinta pentecostal, mas quando Deus dá um recado, meu amigo, tem que pregar. Quem sabe você estava precisando ouvir para não ser condenado. Para você não ser condenado. Certo? Não perder as bênçãos que Deus tem para te dar por causa da língua. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar. Jesus disse assim, eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. O que o lobo faz com o cordeiro, né? Se tiver cuidado, estraçalha. Ele manda, né, para a gente ser estraçalhado, né? Para a gente ser prudente como a serpente. Simples como as pombas, mas prudente como a serpente. Sempre vigiando, ligado ao redor do que está acontecendo. Amém? Para que a gente possa guardar a nossa honra. E nossos juízes amados nos guardam também, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Meu Deus, muito obrigado por essa palavra, meu Deus. Foi mais uma doutrina, um ensinamento, Senhor. Algo que o Senhor trouxe ao nosso coração para a gente vigiar. Meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, por tua bondade, tua fidelidade, meu Deus. Teu amor, Pai. Teu cuidado conosco. Nessa noite, meu Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos, a minha vida, meu Deus, e relembrar diante do Senhor, Pai, tuas promessas, tua obra em nossas vidas. E queremos te agradecer e queremos pedir ao Senhor, meu Deus, que nos defenda diante da língua má. Nos defenda, meu Deus, diante da língua mentirosa, da língua que difama, da língua, meu Deus, que quando fala é como espadas que penetram a alma e ferem. Meu Deus, tem misericórdia, Pai. E nos livra, meu Deus, da difamação. Nos livra dessa perseguição, da inveja das pessoas. E quando, meu Deus, isso acontecer, se isso acontecer, Pai, contra nós, nos ajude, meu Deus, a vencer. Porque quando o homem inveja a semelhança do rei Saul, persegue, Pai, aquele que ele odeia. Senhor, nos ajude a vencer essas perseguições no amor, bem dizendo aqueles que nos maldizem. Meu Deus, e vendo o inimigo com fome, dá de comer, vendo com sede, dá de beber.
em nome de Jesus. Faz assim, Senhor. Nos ajuda, Pai, a nos defender desse mal e a reagir da maneira certa. Em nome de Jesus. Meu Deus, que eu e meus irmãos possamos como Davi, que declarou, Senhor, em meio à luta, tribulação, onde seus sentimentos estavam a 1000 por hora, seus pensamentos, a ira, meu Deus, subindo na alma, no coração, a mágoa, mas ele abriu a sua boca e declarou: bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Oh, meu Deus, que nesse momento de perseguição, quando a gente descobrir, meu Deus, o pecado dos outros contra nós, que a gente não venha amaldiçoar, mas venha bendizer, Pai. Porque só Tu, Senhor, és o justo juiz que julga retamente. E só Tu, Senhor, tem o poder de transformar os homens, de transformar, meu Deus, a nossa vida, aqueles que nos perseguem. Tu tens poder de transformar nossos filhos, familiares. Meu Deus, o Senhor tem poder para transformar nossos colegas de trabalho, aqueles que nos perseguem. Só Tu, Senhor, és o justo juiz e poderoso para salvar o homem pecador. Nós Te louvamos, Pai, porque no texto diz: se ele não se arrepender. Nós Te louvamos porque isso é amor, meu Deus, pelo pecador. Nós Te louvamos porque o Senhor falou isso a nosso respeito. Se o Fabiano não se arrepender, ele perecerá. Mas a Tua graça nos alcançou, Senhor. A Tua graça nos salvou, nos restaurou, nos colocou de pé na Tua presença, Pai, para fazer a vontade do Senhor. Oh, meu Deus, obrigado, porque nós cremos que essa mesma graça alcançará a nossa casa, alcançará nossos filhos, alcançará nossa família, nossos colegas de trabalho, aqueles que estão ao nosso redor. Essa graça salva o pecador. Essa graça, meu Deus, transforma a ferida, meu Deus, curando e cicatrizando para aquele mal. Senhor, a Tua graça me basta. A Tua graça basta para esta igreja, para o meu irmão. Talvez já orou uma vez, como fez Paulo: Senhor, tira de mim esse espinho. Talvez já orou a segunda vez: Senhor, tira de mim, o Senhor não tirou. Talvez orou a 3 vezes. A terceira vez, como disse Paulo, por 3 vezes eu roguei ao Senhor que tirasse o espinho, e Ele não tirou. Aí ele abre a boca e declara: mas Ele me disse algo que me consolou. E é o que Ele fala para você nesse momento. Se Ele não retirar o espinho, Ele diz para você: a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Aleluia. Nós somos fracos, Senhor, mas estamos diante de um Deus forte, que tudo pode. Obrigado, Senhor. Leva a Tua igreja em paz para casa nesse momento, em nome do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, as doces consolações sejam com cada um de vós. E quem credeis, amém. Vai na proteção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? E a paz do Senhor para os seus irmãos. Não fale nunca mal do seu irmão. Não fale nunca mal do seu pastor, em nome de Jesus. Nem dos outros aí, né? Deus vai te fazer prosperar.